Quase todos os smartwatches e smartbands hoje em dia contam com um sensor de frequência cardíaca. E a precisão desse sensor pode variar bastante. Alguns são bem precisos e outros nem tanto. Mas mesmo os melhores sensores que tem disponíveis no mercado podem errar feio se a gente não usar o relógio da maneira certa. E não é só a maneira que vocês usam o relógio que influencia na leitura da frequência cardíaca. Tem outros fatores também. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar dicas simples e práticas para garantir que o teu relógio ou smartband meça a tua frequência cardíaca da maneira mais precisa possível. Assim, todos aqueles dados como frequência cardíaca, zona de intensidade, VO2 máximo, vão realmente fazer sentido para os teus treinos. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2 Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. E vamos começar vendo um exemplo de treino em que eu usei um relógio de maneira errada, de propósito, para vocês verem o que isso muda na prática. Então, essa semana eu fiz o seguinte teste. Eu usei um relógio Garmin em um pulso e o relógio Amazfit Cheetah em outro. Só que, para esse teste, eu usei o Amazfit Cheetah numa posição que não é a recomendada do fabricante. E também deixei ele folgado no meu pulso. E fazendo isso, o resultado do treino, comparando os dois relógios, foi bem diferente. E o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que mesmo um bom relógio com um bom sensor, se usado da maneira errada, vai comprometer, vai ali influenciar os resultados do treino que passam a não fazer tanto sentido. O treino que eu fiz foi esse aí do Zip Coach, que é o que eu estou seguindo me preparando para a Maratona de São Paulo. Então tinha ali um aquecimento, depois 5 tiros de 10 minutos correndo nesse pace aí, que pro meu nível ainda é bem rápido, seguidos por 3 minutos de recuperação e lá no final um desaquecimento. Agora vamos ver como ficou a frequência cardíaca no relógio da Garmin, que eu usei da maneira certa, e o relógio da Amazfit, que eu usei da maneira errada. Como a gente pode ver aí no gráfico que eu estou colocando na tela, na parte do aquecimento até que não teve tanta diferença na frequência cardíaca. Os dois gerenciaram bem ali, mas na parte do aquecimento tem menos vibração, porque eu mexo menos o braço, corro num ritmo mais tranquilo, a frequência cardíaca fica mais controlada, fica mais baixa. Então na parte do aquecimento não teve tanta diferença entre os dois. Mas logo no primeiro tiro a gente já pode ver a linha laranja da Garmin e a linha azul da Amazfit, que eu repito, estava usando da maneira errada, de propósito, as linhas já começam a se separar. Logo ali no primeiro tiro, como vocês podem ver, a Garmin identificou que eu estava correndo mais forte, porque inclusive a minha sensação de esforço era alta, porque era um ritmo forte para mim, então a frequência cardíaca subiu, mas a frequência cardíaca da Amazfit ficou oscilando muito. Inclusive em algumas partes ali estava menor do que na hora do aquecimento que eu estava correndo num ritmo tranquilo. A frequência cardíaca da Amazfit só subiu lá no final do treino, lá no final do primeiro tiro. Inclusive, como vocês podem ver ali, naquela parte do descanso em que a frequência cardíaca da Garmin caiu, que identificou que eu tinha reduzido o ritmo para me recuperar, aí que a frequência cardíaca da Amazfit foi lá para cima, porque identificou, incorretamente, porque eu novamente estava usando o relógio da maneira errada, ele identificou que minha frequência cardíaca estava alta naquele momento. No segundo tiro, durante o segundo tiro, até que a frequência cardíaca ficou semelhante, mas no intervalo ali de recuperação depois do segundo tiro, como vocês podem ver, o relógio da Amazfit não conseguiu identificar que minha frequência cardíaca caiu, que eu estava me recuperando, como acontece na linha laranja, que é a linha da Garmin, que eu estava usando o relógio da maneira correta. Isso se repete, pessoal, como eu estou colocando no gráfico ali, nos demais tiros também. O comportamento oscilava muito, porque o relógio estava novamente folgado aqui no pulso, estava numa posição incorreta. Aí as leituras não vão ser precisas, vão oscilar muito. Aí não vai dar para confiar muito nessa informação. Inclusive, olha só, lá no final, na parte do desaquecimento, que eu estava num ritmo bem tranquilo, para finalizar o treino mesmo, a linha laranja ali da Garmin, como vocês podem ver, foi lá para baixo, porque eu mantive um ritmo mais tranquilo ali a parte toda do desaquecimento. Mas na Amazfit, que novamente estava usando da maneira errada, de propósito, o relógio, ele identificou que a minha frequência cardíaca estava lá em cima, enfim, como se fosse um tiro, na mesma frequência cardíaca do momento do tiro, que não faz sentido nenhum, até pela minha sensação de esforço naquele momento do treino. Então, pessoal, como dá para ver, a posição do relógio, usar o relógio da maneira incorreta vai influenciar e muito
os resultados dos treinos de vocês. Olha só, algumas semanas atrás eu fiz um comparativo desse mesmo Amazfit Cheetah com o mesmo Garmin, só que naquele comparativo eu estava usando os dois relógios da maneira correta. Os dois relógios eu estava usando seguindo algumas orientações ali para ter a maior precisão possível de um leitor óptico de frequência cardíaca. Vou deixar um card aqui para vocês conferirem depois, e aí vocês vão ver que a leitura do Amazfit Cheetah e do Garmin é praticamente idêntica. Os dois se comportam da mesma maneira. Algumas pequenas diferenças insignificantes ali, mas os dois têm o mesmo nível de precisão. Mas, novamente, só para deixar bem claro aqui, mesmo um relógio bom, como a Amazfit Cheetah, que, como vocês podem ver no outro vídeo, ele tem a mesma leitura do Garmin, se a gente usar da maneira errada, as leituras não vão ser corretas, vão ser tipo essa que eu mostrei aqui para vocês agora. E antes de passar para as dicas, para ter a maior precisão possível na leitura desses sensores ópticos, vamos bem rapidamente, de forma bem resumida mesmo, entender como é que eles funcionam. Porque para entender as dicas é importante a gente entender o funcionamento desses leitores ópticos. Vamos lá. Resumindo bem, absurdamente aqui. Na parte de baixo aqui do relógio que fica em contato com a pele, vocês vão observar que tem umas luzes LED, normalmente na cor verde, que vai ficar emitindo essa luz ali em contato com a pele de vocês. O sangue que vai circular ali naquela região, ele vai refletir essa luz de volta para o relógio. E a partir disso, a cada batimento cardíaco, vai ter uma variação nessa luz que está sendo refletida. E a partir disso, o relógio vai captar essa informação e estimar a frequência cardíaca de vocês. E aqui a palavra-chave é estimar. Pessoal, por mais que essa tecnologia esteja evoluindo muito, já evoluiu muito e tem um excelente nível de precisão, ela não é perfeita. De nenhuma marca, nenhum relógio, essa tecnologia não é perfeita, ela não é a prova de falhas, isso eu quero deixar claro aqui. Mas, para nós, amadores, o nível de precisão que a gente já tem hoje em dia nesses relógios já é tranquilamente bom o suficiente se a gente usar o dispositivo da maneira correta. Tá, então vamos lá. O que eu preciso fazer para ter a melhor leitura possível da frequência cardíaca? É só usar o relógio da maneira correta. Eu sei, pessoal, parece meio básico aqui, né? Como é que eu vou usar um relógio da maneira errada? Mas o que eu percebi testando vários relógios de várias marcas, tem algumas condições ali, algumas maneiras de ajustar o relógio que ajudam bastante a ter um maior nível de precisão. E a primeira delas é onde a gente coloca o relógio, no pulso, qual a posição. Aqui, pessoal, eu já vi gente colocando o relógio na posição errada, tá? Então, eu sei que parece básico, mas vale reforçar aqui. Então, vocês vão encontrar aquele ossinho que tem no pulso aqui de vocês e o relógio ele tem que ficar do ossinho para cima, não em direção à mão, em direção ao braço de vocês. Normalmente o sensor ele tem que ficar de 1 a 2 dedos para cima desse ossinho do pulso. É onde vocês vão ter as leituras mais acuradas. No meu caso, já testei com 1 ou 2 dedos acima desse ossinho e para mim funciona bem o 1 dedo acima desse ponto. Nesse exemplo, nesse treino que eu mostrei onde o relógio Amazfit fez a leitura errada, eu coloquei ele do ossinho para baixo, em direção à mão aqui, né? Então ele ficou numa posição completamente incorreta, onde a leitura não vai ser precisa. Então tenham isso em mente. Primeiro passo, colocar o relógio no ponto correto ali do pulso, que é para cima desse ossinho aqui que a gente tem no pulso. Segundo ponto bem importante, ajustar a pulseira, não deixar nem muito apertado e nem muito folgado. Lembra que é um sensor óptico, a gente entendeu ali que ele funciona através do reflexo ali da luz, ele vai captar aquela luz e entender a frequência cardíaca de vocês. Se ficar muito folgado, o relógio vai criar um espaço, vai acabar entrando luz pelos lados aqui do relógio e pode confundir o sensor. Da mesma maneira, se a gente deixar apertado demais, ele vai restringir ali, pode influenciar o fluxo de sangue naquela região e aí também vai comprometer a leitura da frequência cardíaca. Tá, e como que eu faço para saber se ele está folgado demais ou apertado demais? Aqui algumas dicas, o que funciona bem para mim, tá, pessoal? Coloquei o relógio, eu vou tentar girar ele no meu pulso. Se eu conseguir girar ele com facilidade no meu pulso, é porque ele está folgado demais. Esse é o primeiro sinal. Além disso, se eu conseguir mexer ele para cima e para baixo muito facilmente,
também significa que ele está folgado demais. Tenho que apertar um pouco mais ali para não deixar ele fazer esses movimentos. Ele tem que ficar firme no pulso, sem poder girar ele, sem conseguir girar ele no pulso de vocês, como eu estou colocando aí no vídeo, e sem conseguir colocar ele para cima e para baixo com facilidade. Ele tem que ficar firme, tem que ficar numa posição firme ali para não se mexer, ou se mexer o mínimo possível durante a corrida de vocês. Tá, e como que eu faço para saber se ele está apertado demais no meu pulso? O que funciona bem para mim. Coloquei o relógio, ajustei, fiz o teste e vi que ele não está folgado demais. Próximo passo, vou ver se ele não está apertado demais. Eu tenho que conseguir colocar um dedo com uma certa facilidade entre a pulseira e o meu pulso, como eu estou colocando aí no vídeo. Se eu conseguir fazer isso, já é um sinal de que ele não está apertado demais. Outro teste que eu gosto de fazer, coloquei o relógio, deixei ele ali 5, 10 minutos. Estou usando durante o dia. Se ficar essas marcas aí, como eu estou colocando na tela, muito evidentes, a marca da pulseira, significa que ele está apertado demais. Tenho que folgar ele ali um pouco, tenho que ajustar a pulseira para não deixar ele tão apertado. Então essas são as principais dicas para saber se ele está folgado ou apertado demais, que tem funcionado muito bem para mim. E se vocês tiverem alguma dica aí para compartilhar com o pessoal, deixe nos comentários como que você faz para ajustar o relógio no pulso que tem funcionado bem para você. Aqui eu estou compartilhando o que tem funcionado para mim, mas se vocês tiverem alguma dica, por favor, deixem nos comentários aí, que certamente isso pode ajudar outras pessoas ao ajuste ali a ter a leitura mais correta da frequência cardíaca. Outro ponto que eu aprendi aí com o tempo, na prática, pessoal, bem interessante, protetor solar. Aqui muito importante. Se a gente vai sair para correr no sol, tem que usar protetor solar, tá, pessoal? Sem sombra de dúvida, é crítico a gente usar o protetor solar. Mas o que eu procuro não fazer? Exatamente naquele ponto onde vai ficar o sensor de frequência cardíaca, eu evito de colocar naquele ponto. Eu passo o protetor solar no pulso, inclusive onde vai a pulseira, mas naquele ponto, exatamente onde vai ficar o sensor, eu evito de passar o protetor solar naquele ponto, até porque vai ficar protegido, né, do sol com o relógio. Naquele ponto eu evito o protetor solar, porque eu percebi que protetor solar, e o mesmo vale para cremes, loções, enfim, que deixa a pele mais oleosa, tudo isso acaba influenciando na leitura da frequência cardíaca. Então, novamente, usem protetor solar, é crítico, é extremamente importante, mas uma coisa que eu observei que para mim acaba influenciando é quando eu coloco o protetor solar em toda a região aqui, inclusive onde vai o sensor, acaba influenciando em alguns treinos, né? Não todos, mas em alguns treinos acaba influenciando também a leitura da frequência cardíaca. Outro ponto aí bem relevante, limpar o sensor e o pulso de vocês, onde vai ficar o sensor pelo menos, né? Antes do treino. Isso acaba ajudando bastante. Eu já vi, por exemplo, gente correndo, usando, né, o relógio no ambiente de praia, por exemplo, e, enfim, acaba que a pele passou protetor, grudou um pouco de areia, a pele está mais oleosa, colocou o sensor do relógio, que também está um pouco sujo. E isso aí vai influenciar, pessoal. A luz ele é muito sensível ali, para estimar a frequência cardíaca de vocês, ele é muito sensível a essas variações de luz. Então, manter ali aquela região do sensor limpa e limpar ali o sensor antes do treino ajuda bastante também a ter uma leitura mais precisa da frequência cardíaca. E aí a próxima dica é relacionada ao tamanho do relógio. Algo que eu observei, tá, pessoal? Não se aplica a absolutamente todo mundo e nem todos os relógios, né? Mas dependendo do modelo do relógio e do tamanho do pulso de vocês, pode ser um pouco mais complicado achar um ajuste no pulso ali para ter aquela leitura mais precisa. Por exemplo, eu já testei relógios muito grandes para o meu pulso. Meu pulso ele é fino, tá, pessoal? E um relógio muito grande, o que acontece? Ou eu tenho que colocar ele muito mais para cima aqui daquele ossinho do pulso, que acaba influenciando também, mas quando eu deixo ele próximo aqui dessa região, como ele é muito grande, o meu pulso é fino, acaba que o relógio fica em contato invariavelmente com um pouco do osso aqui, o que acaba deixando ele um pouco elevado em relação à minha pele, e aí entrando luz pelos lados acaba influenciando na leitura. Então eu sei que tem muita gente que gosta do relógio grande, e é questão de gosto, tá, pessoal? Não tem certo e errado, tá? Só para uma dica aqui para vocês. Mas ao usar um relógio muito grande pro pulso de vocês, pode ser um pouco mais complicado de achar o ajuste para deixar o relógio na posição correta para ter a leitura precisa. Então tenham isso em mente. Se vocês gostam de relógio grande e não tem um pulso que acomode bem, né? A minha dica é: experimentem o relógio antes de comprar.
se possível, aí vão numa loja, experimentem o relógio antes de comprar, ver se vocês conseguem fazer o ajuste adequado, porque isso pode influenciar na experiência de vocês com o produto, que vai acabar não conseguindo ter o ajuste adequado para ter a leitura precisa e, enfim, acaba influenciando aí a experiência nos treinos, né? Então, para mim, acabou acontecendo isso com alguns relógios. Normalmente, eles eram bem grandes, tá, pessoal? E pro meu pulso, acaba não sendo aplicável. Por isso, eu tenho preferência, como o meu pulso é mais fino, eu acabo tendo preferência pelos relógios menores, que são mais fáceis de achar o ajuste adequado e garantir que ele está em contato com a pele, na posição correta. E uma última dica aí é, antes de começar a atividade efetivamente, antes de dar o start na atividade, deixa o relógio identificar o GPS e a frequência cardíaca para ele ter ali uma linha de base da frequência cardíaca de vocês. Então, quando vocês colocam ali na tela de atividade física, como eu vou colocar aqui no exemplo da Amazfit e da Garmin, quando vocês entram na tela de corrida ou na tela de ciclismo, na tela do esporte que vocês forem praticar, vocês vão ver que demora ali alguns segundos até começar a aparecer a frequência cardíaca de vocês. E o GPS é a mesma coisa. Então, deem esse tempo do relógio identificar a frequência cardíaca antes de dar o start no treino. Vão para a tela daquele esporte que vocês vão praticar. Quando vocês viram que frequência cardíaca foi identificada e GPS foi identificado, aí sim começa o treino. Isso também ajuda na precisão durante aquele treinamento. E tem vários outros motivos, tá, pessoal, para uma leitura inconsistente, uma leitura incorreta. Como eu falei lá no começo, a tecnologia ela não é absolutamente perfeita. Mas, novamente, boa, muito boa, precisa o suficiente para nós amadores, tranquilamente. Mas tem alguns pontos, em alguns momentos vão acontecer alguns bugs, que eu já observei em praticamente todos os relógios, tá? Não é especificamente de uma marca. Algumas pode acontecer mais que outras, em alguns produtos pode acontecer mais que outros, mas algum bug ou outro vai acontecer eventualmente, independente da marca do relógio. Por exemplo, esses dias saí para correr com o da Amazfit, né, com o relógio da Amazfit, com o Zip Coach, e na hora do aquecimento, eu estava num ritmo bem tranquilo, enfim, sensação de esforço muito baixa, estava muito tranquilo mesmo, mas o relógio apitou e avisou que a frequência cardíaca estava muito alta. Quando eu fui ver, estava em 180. Eu pensei, não, isso aqui não pode estar certo. Aí continuei correndo mais um pouco, continuava ali 180, 185, eu pensei, não, alguma coisa está errada. Comecei a caminhar, vi ali, dei um tempo para o relógio se acalmar, né? E aí eu vi que depois de uns 2-3 minutos voltou a frequência cardíaca ao normal. Esse tipo de coisa vai acontecer. Por mais que esteja seguindo todas essas dicas que eu passei, eventualmente esse tipo de situação vai acontecer. Não vai comprometer todo um plano de treino de meses, não vai comprometer um treinamento de 1 hora porque ficou 2 minutos ali com a frequência cardíaca incorreta, mas tenha em mente que eventualmente esse tipo de bug vai acontecer e não apenas com uma marca, mas com os testes que eu fiz, eu já vi acontecer com vários dispositivos diferentes. E antes que eu esqueça, uma dica bônus aqui, pessoal. Tatuagem. Se vocês têm tatuagem aqui no pulso, se possível, usem o relógio do pulso que não tem tatuagem, porque isso influencia bastante na leitura. Novamente, a tatuagem vai influenciar no reflexo ali da luz e, obviamente, a frequência cardíaca de vocês pode ter uma grande variação se vocês têm tatuagem no pulso exatamente onde vai o sensor. Então fica a dica aí para quem tem tatuagem, se possível, né, usa no pulso que não tem tatuagem para ter uma leitura mais precisa. E para quem quer mais precisão, para quem quer o padrão ouro de frequência cardíaca, para o que está disponível para o público em geral, vocês podem adquirir uma cinta de frequência cardíaca. Tem aí, por exemplo, a Polar H9 e a Polar H10, a Polar sendo uma grande referência nessa área, tá, pessoal? Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando mais sobre a Polar aí, que tem um grande histórico nessa parte de frequência cardíaca. As cintas da Polar são algumas das referências nessa parte, né, de cinta cardíaca. Então vocês podem adquirir uma cinta de frequência cardíaca, tem essas da Polar, e essa tecnologia está cada vez mais acessível. Então, por exemplo, hoje já tem marcas ali, Xport, Magene, Schoss, vou deixar inclusive link para esses produtos aqui na descrição do vídeo, que vocês vão ver que essas cintas cardíacas, elas estão cada vez mais acessíveis e o que vai beneficiar vocês aí, né, se optarem por adquirir uma, de ter a frequência cardíaca mais precisa do que o sensor óptico que fica ali no pulso. E vocês não precisam ter uma Smart Band ou um relógio esportivo, tá, pessoal, para ter uma cinta de frequência cardíaca. Para quem treina usando o celular, por exemplo, Strava, Adidas Running, Nike Run Club, Map My Run, tem vários aplicativos de treino.
Vários deles vocês conseguem sincronizar a cinta cardíaca com o celular através desse aplicativo. E aí quando vocês saírem para correr com o celular de vocês, vai usar obviamente o GPS do celular para capturar a rota através do aplicativo e, como está sincronizado com a cinta de frequência cardíaca, vai capturar também a frequência cardíaca de vocês durante aquele treino. Então, novamente, vocês não precisam ter um relógio avançado para ter uma cinta de frequência cardíaca. Vocês podem fazer isso mesmo treinando com o celular. E para quem tem relógio e quer comprar uma cinta de frequência cardíaca, a minha dica é: verifica se o relógio de vocês é compatível com um sensor externo de frequência cardíaca. Então, para mencionar alguns aqui, na linha da Amazfit, vocês vão ter o Amazfit Cheetah, o Balance, o Active, o T-Rex, todos esses vão permitir que vocês sincronizem o relógio com um sensor externo de frequência cardíaca, por exemplo, a cinta cardíaca. Coros, Garmin, Polar, esses relógios esportivos permitem sincronizar, né, com um sensor externo. Na linha da Huawei, por exemplo, vocês têm o Watch Fit e a linha GT, também permitem vocês sincronizarem o relógio com um sensor externo de frequência cardíaca. Então, pessoal, para concluir, como a gente viu, tomando alguns cuidados básicos, usar o sensor aqui óptico do pulso, da Smart Band, do relógio de vocês, já tem um nível de precisão muito bom o suficiente para nós amadores. Para quem quer o padrão ouro da frequência cardíaca, de capturar ali os dados de frequência cardíaca, pode optar por uma cinta cardíaca, que vocês podem sincronizar com o relógio de vocês, desde que seja compatível, ou para quem treina pelo celular, diretamente com o celular, com o aplicativo de treino de vocês. E se esse vídeo te ajudou, clica no like, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre tecnologia no esporte e aproveita e me segue também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.